Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o engenheiro Emanuel Dantas, especialista em estruturas de concreto e fundações, e nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso curso de F-Tool. Agora a gente vai estar criando aí os materiais e as seções que a gente vai estar utilizando aqui no nosso pórtico. Então, eu vou apagar essas cotas aqui que não me interessam, só estão poluindo aqui o meu desenho. E temos aqui o nosso pórtico montado. Agora eu vou criar as seções que a gente vai ter aqui no nosso modelo. Para isso, eu vou vir aqui no comando, ó, Section Properties. Então, nesse izinho aqui, ó, que se assemelha a uma viga. Então, clico nele. E aqui do lado, ó, do lado direito, a gente vai ter aqui os Sections Properties. Vai vir por padrão esse nome aqui que não tem nenhum cadastrado. Então, aqui eu posso criar uma nova seção. Eu posso importar uma lista de seções aí, posso renomear uma seção que eu já cadastrei, posso apagar, posso apagar as que eu não estou usando, então eu posso ter aqui várias seções. Eu venho aqui nesse comando, ele apaga todas as que não estão sendo usadas, ele condensa então a lista de propriedades. Posso selecionar aqui para aplicar no membro corrente, então eu tenho uma barra selecionada aqui em vermelho, eu venho aqui e aplico nela. Ou eu posso aplicar para todas, aquela seção que eu criei. Eu também posso remover essa seção, ou a gente pode aplicar somente em membros selecionados. É muito semelhante ao que a gente tem para essa daqui, ó, Select Members by Current Section e Apply. Então eu aplico aqui nesses membros aqui que estão selecionados. E como que a gente vai fazer então a criação de uma nova seção? Lógico, eu vou clicar aqui em Create New Properties. Então, aqui ele me dá essa New Label, ó, que aqui eu vou colocar o nome dessa minha seção. Então, vamos considerar aqui uma viga de 14 por 30. Se eu abrir aqui meu desenho, ó, eu vou ver que eu tenho vigas de 14 por 30, vigas de 14 por 40 e pilar de 14 por 30. Então, vamos definir aqui qual que vai ser então a seção de cada um aqui. Como que eu faço esse cadastro aí da maneira correta. Então, o genérico aqui eu vou manter uma propriedade integral, que é para fazer uma retangular. Se não me engano, isso aqui só está disponível no F2 Advanced, que é o meu caso aqui. E o parametrizado aqui eu vou manter retângulo, então ele já saiu ali de integral para retângulo. Então, coloco aqui o retângulo, vou clicar aqui em Done para finalizar ali a primeira parte do cadastro. E agora eu posso cadastrar aqui o meu D e o meu B. Como que eu sei que vai estar correta a seção que eu estou cadastrando? Então, vamos fazer o seguinte. D, eu tenho, teoricamente, a altura, pelo que eu estou vendo aqui. Ó. Então, 30. E o B, 14, que seria a base aí, pela figura aqui. Como que eu sei que isso aqui está certo? Se eu tenho uma viga que ela está com 14 por 30, o que vai acontecer? Eu vou ter uma certa inércia nessa seção. Então, se a gente pega as equaçõezinhas de resistência dos materiais, a gente vai ver o quê? Que a nossa inércia bruta ela é a base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12. Então, como que eu faço isso aqui? Eu pego a minha altura, elevo ao cubo, multiplico pela minha largura, divido por 12. Eu tenho aqui então uma inércia de 0,000315 metros a quarta. É isso que eu tenho aqui? É. Então tá ok. É isso daqui mesmo que eu tenho. Eu tenho um D aqui de 30 e um B de 14. Se eu inverto esses valores, ó, a minha inércia fica diferente. Ela fica bem menor. Então, isso indica que está errado essa minha viga aí, porque a minha viga ela tem muita inércia, não porque a altura dela é maior do que a largura. Então, quando eu inverto, a minha inércia fica bem menor. A maneira correta é essa daqui, que a gente chega no resultado que nós calculamos aqui manualmente. Então, eu vou aplicar essa viga aqui onde eu tenho que aplicar, que é aqui em cima, ó, nessa dali de cima. Tenho que aplicar nesse trecho aqui e na baldrame. Então, vou aplicar aqui ó, nesse
daqui de cima, nesse aqui de baixo e na baldrame. Então, pressionando o Shift aqui no meu teclado, eu consigo selecionar tudo de uma vez. Então, clico aqui na primeira e depois eu seguro o Shift e vou clicando nas outras barras que eu quero. Então, se ficou tudo vermelhinha, eu venho aqui e aplico. Então, Apply Current Section to Select Members e apliquei. Como que eu sei que ficou certo? Posso vir aqui na barra, clicar com o botão direito do mouse sobre ela. Então, cliquei sobre essa barra, ele me mostra aqui, ó, Section é uma viga de 14 por 30 do tipo retangular e ele me dá aqui todos os parâmetros aí, então, da minha viga. Então, eu sei que foi aplicado dessa forma aí, apertando em cima da barra aqui com o botão direito do mouse. Se eu faço isso em uma viga que não tem nada cadastrado, ó, ele não me mostra aqui Section Not Defined. Então, a gente precisa definir ainda. E agora, volto aqui então para definir. Agora eu vou fazer a viga de 14 por 40. Retangular também, ok. Então, 40 por 14. A gente segue aquilo lá que a gente viu já para outra viga. E agora vai ser aplicado nessa aqui de cima e nesse trecho aqui, ó. Então, venho aqui para esse trecho e aplico então essa viga de 14 por 40. Clico com o botão direito e consigo ver aí que está lançada a viga de 14 por 40. E agora a gente tem que lançar os nossos pilares. Então, vão ser todos aqui pilar de 14 por 30. E agora eu venho aqui e coloco os meus valores aqui nas minhas definições de geometria. Os meus pilares aqui, eu vou considerar eles dessa forma. Então, eu vou considerar que aqui ele tem 14, então seria isso daqui. Então, teria um pilarzinho de 14. Todos os pilares aqui eu vou considerar como se fosse de 14 por 30, sendo que 30 está na outra direção aqui, está na direção entrando aqui na tela do computador. Então, o 14 seria aqui a largura desses meus pilares. Vou considerar todos eles dessa forma. E aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou ter uma inércia menor nesse caso. Então, eu vou ter que inverter isso daqui. Então, vai ser 14 por 30. Eu vou ter essa inércia aqui pequena, porque a menor dimensão está aqui desse lado. E agora, eu aplico, seleciono todas as minhas barras com Shift aqui, ó, segurando o Shift, eu seleciono todas as barras e aplico. Qual que é a outra forma de saber se está correto ou não a configuração que eu fiz aqui para o meu pilar? Como que eu sei que está correto, que realmente ele está virado ali para o lado certo, já que o F2 ele é um software 2D, ele não vai mostrar ali a extrusão do meu elemento. Nós temos aqui um conceito que se chama rigidez. Quando a gente monta um pórtico como esse daqui, a gente vai ter um encaminhamento de cargas maior para onde eu tenho uma rigidez maior. Então, se eu tenho um elemento que tem uma rigidez elevada, ele vai tender a puxar mais carga. Se eu tenho um elemento que tem uma rigidez menor, ele vai tender a puxar menos carga. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho a menor direção do meu pilar voltada para esse vão aqui. Então, essa viga aqui, ó, que está em vermelho, ela vai ter um momento fletor menor aqui no meu pilar. Porque o meu pilar não vai conseguir puxar tanta carga assim para esse ponto, porque está com a menor inércia. Então, a gente pode definir aqui a geometria do meu pilar e roda a análise uma vez. Tira um print da tela. Tem aqui a ferramenta de captura do Windows, que é muito boa para isso. Então, a ferramenta de captura é só digitar aí, apertar aquela tecla no teclado lá que tem um símbolozinho do Windows e ferramenta de captura. E aí a gente salva os resultados aqui numa imagem e vem cá e inverte os valores. E aí a gente faz uma segunda análise. Como a nossa inércia aqui é menor, nós temos que ter o pilar puxando menos carga. Então, entre as duas análises, o que puxar menos carga vai ser a posição correta. Se a gente tem um pilar voltado aqui, a maior dimensão dele para esse lado, a gente tem que pegar aquele que tiver a maior carga
chegando ali o maior momento fletor que tiver na ligação. Então, dessa forma a gente sabe se o nosso pilar ele está correto ou não, pelo quanto que ele vai puxar ali de esforço por conta da sua rigidez. Se tiver uma rigidez elevada para o lado errado, ele vai puxar mais carga. Se tiver uma rigidez menor ali para o lado certo, ele vai puxar menos carga. E a gente define dessa forma aí, se está correto ou não. É uma das maneiras da gente ver aí os nossos pilares. Então, a gente criou aqui já os materiais. Agora a gente vai criar aqui, na verdade a gente criou as seções, né? Agora a gente vai criar os materiais. Então, a gente vem aqui ó, em Material Parameters e clicamos ali. E vamos ter aqui então a mesma coisa que a gente viu anteriormente. As propriedades materiais, vai vir tudo none na primeira vez. E aqui a gente tem ó, criar novo material, importar uma lista de material, de parâmetros, renomear, apagar, condensar a lista que ele apaga o que não está sendo usado, aplicar, selecionar para aplicar o material corrente ou aplicar para todo mundo. Se eu seleciono aqui a barra, ainda me dá a opção de tirar e de aplicar no material a barra selecionada corrente. Então, vou clicar aqui no novo para criar um novo material. Vou chamar aqui de um concreto de 25 MPa, então C25. O tipo de material pode ser um genérico, um aço, um alumínio ou um concreto. Então vou marcar aqui concreto isotrópico, marco aqui Done, tá ok. E aqui eu já tenho o meu módulo de elasticidade, ó. Então ele trouxe aqui como 25.000 MPa. Como que eu calculo esse meu módulo de elasticidade para colocar aí o valor correto? Posso vir aqui na NBR 6118, seu item 8.2.8, módulo de elasticidade. Então, o módulo de elasticidade ECI deve ser obtido segundo o método de ensaio estabelecido, tal. Quando não for realizados ensaios, pode estimar o valor do módulo inicial usando as seguintes expressões. Ó. Então, o ECI vai ser o alfa E vezes 5.600 vezes a raiz quadrada de FCK, quando o nosso concreto estiver entre 20 e 50 MPa. Quando ele for entre 55 e 90, que é o concreto de alto desempenho, a gente vai ter que usar essa outra equação, que é 21,5 vezes 10 elevado à terceira, vezes alfa E, que é o tipo do agregado aqui que a gente tem, vezes FCK dividido por 10, mais 1,25 elevado a 1 terço. E esse alfa E ele vai variar de acordo com o tipo de agregado graúdo que a gente tem. Então, de acordo com a nossa brita, pode ser basalto, diabásio, granito ou gnásio, calcário ou arenito. Então, a gente tem que multiplicar por esses valores. Normalmente, a gente, quando não tem muitos dados, a gente usa esse valor de alfa E igual a 1. Quando a gente não sabe o tipo de agregado graúdo que a gente está usando. Quando a gente sabe, a gente usa um que está nessa tabela aqui. Se for algo que não está aqui, aí a gente precisa ensaiar para ver qual que é o valor aí e fazer o cálculo aqui do ECI. Por exemplo, se eixo rolado a gente não tem, então tem que fazer um estudo aí para saber, ou pegar algum material pronto aí na internet de alguém que fez estudo para determinar então qual que é o ECI. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem um concreto de 25 MPa, raiz quadrada de 25 é 5, vezes 5.600 dá 28.000. Vamos considerar um granito e gnásio, então vamos multiplicar por 1, vai dar os mesmos 28. Então a gente vem cá e coloca então 28.000 MPa. Depois nós temos o coeficiente de Poisson e temos um coeficiente de dilatação térmica. O coeficiente de Poisson a gente pode achar aqui na norma também. Então vou descer aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó, coeficiente de Poisson. Segundo a norma, esse coeficiente, ó, o Poisson, ele pode ser tomado igual a 0,2 aí nas nossas estruturas de concreto. Então, já está 0,2 aqui. E o coeficiente de dilatação térmica, então vou colocar aqui dilatação, vamos ver se ele vai achar. Então, aqui é o do aço, se não me engano, deixa eu ver aqui. Aqui é o do aço, então vamos voltar aqui que eu acho que está mais para cima um pouco. Deixa eu ver aqui, 823, é concreto aqui, ó. Então aqui nós já estamos em concretos, ó. Classes, massa específica, coeficiente de dilatação térmica. Para efeito de análise estrutural, o coeficiente de dilatação térmica pode ser admitido como sendo igual a 10 a menos 5, que é o que está cadastrado aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5,
Então 10 a menos 5 aqui é o coeficiente de dilatação térmica do nosso concreto. Então já está ok. E agora o que eu posso fazer? Como são todos os elementos com o mesmo concreto, eu venho aqui e aplico Apply Current Material to All Members. Então, cliquei ali. Se eu clico em qualquer barrinha aqui, ó, ele já me fala aqui, ó, que eu tenho a seção e o tipo de material, um isotrópico, com um módulo de elasticidade aqui de 28.000 MPa, material C25. Para qualquer um aqui, ele já me mostra isso. Então, dessa forma aí que a gente cria as seções e criamos também os materiais para que a gente consiga fazer a análise do nosso pórtico aqui, dos nossos elementos aqui no FTool. Vou salvar isso daqui para não ter perigo de perder, então vem aqui nesse disquetezinho, ó. Então, salvo ali e vou colocar aqui o nome de pórtico. Se eu quiser salvar como, eu venho aqui em File, Save As, e aí eu consigo salvar novamente com outro nome aí para criar versões. Então, com isso a gente finaliza essa aula. Se vocês gostaram, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações assim que a gente postar novos vídeos. Mas por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.